Olá, queridos, graça e paz, eu sou a Grazi, estamos de volta com mais um programa Conversa Franca. E hoje quem ministra é a Simone, e o tema que vai ser tratado é sobre depressão. Então fique atento, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Olá, queridos. Eu estou passando aqui para mais uma conversa franca com vocês. Hoje o tema é depressão, né, de Joyce Meyer, sobre esse livro aqui. Ele é bem curtinho e foi uma bênção na minha vida. Então eu quero que vocês também, aquela que ainda não leu, aquele que ainda não pôde ler, façam um esforço, sabe? Adquira na livraria. Tem vários livros excelentes. E esse livro sobre depressão foi uma bênção na minha vida e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, amém? Em nome de Jesus, eu declaro que cada uma dessas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que o coração esteja aberto para a palavra do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, assim como o Senhor ministrou o meu coração nesses dias com esse livro sobre depressão, Senhor, que nessa hora invada a casa dessas pessoas que estão assistindo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu declaro a unção do Senhor, despedaçando todo o jugo, toda enfermidade, toda opressão de Satanás, em nome de Jesus. Aleluias. Deus é bom em todo o tempo, amém? Eu quero começar falando com vocês sobre esse tema de depressão. Quero falar um pouquinho, eu quero ler primeiro o Salmo 42, verso 5, que diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Essa palavra depressão é muito conhecida nos dias de hoje. Eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ou alguém da sua família, ou algum vizinho, alguém já falou com você sobre isso. E é algo que a gente precisa esclarecer em algumas coisas, sabe? Abrir o nosso coração e o entendimento para aquilo que o Senhor tem para mudar nas nossas vidas, amém? No dicionário, essa palavra depressão, ela fala sobre enfraquecimento, abatimento físico ou moral, perturbação mental caracterizada por uma ansiedade ou por uma melancolia. Ele traz essa explicação no dicionário referente a uma única palavra, que é a depressão. Nós sabemos, né, tem aqui, fala também sobre um abaixamento, sofrimento psíquico assinalado por um abaixamento do sentimento de valor pessoal ou pessimismo. E no dicionário é bem claro, tem várias palavras que traduzem, né, vários sentimentos que traduzem a depressão. Só que o que eu queria chamar a atenção hoje é que há muitas causas, porém, apenas uma fonte, que é Satanás. Satanás é quem coloca todos esses sentimentos em uma pessoa, de enfraquecimento, de tristeza, de pessimismo. Então, assim, nós temos que entender, a depressão existe? Sim. Tem várias causas que podem levar uma pessoa à depressão, mas a única fonte para isso é Satanás. Então, a gente precisa estar atento, entender. E esse livro, a Joyce Meyer, ela fala muito sobre a questão da alegria, e é dos pontos que eu quero trazer aqui. O diabo, ele é o nosso adversário, e a palavra fala em 1 Pedro 5,8, fala que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ou seja, ele vai tentar todos os dias fazer com que todos esses sentimentos que eu citei aqui cheguem ao seu coração, à sua mente, para te enfraquecer. Amém? Mas no Salmo 40, no versículo 1 e 2, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Com hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Esses versículos são versículos para você guardar no seu coração,
você está ouvindo essa ministração. Nós entendemos que, às vezes, você lê uma palavra uma única vez e, às vezes, aquilo não, você não consegue entender necessariamente da mesma forma. Você pode ler várias vezes, mas o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração aquilo que você precisa naquele momento. Amém? Então, nesse texto aqui de Salmo 40, a gente tem ouvido muito esse texto nesses dias, né? Em relação ao que nós estamos vivendo. Só que, lá em Lucas 10, 19, diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Sabe, em meio a tudo isso que você possa estar vivendo, baseado nesse tema de depressão, a palavra ela sempre vai te levar para cima, ela sempre vai te levar para você sair desse estado, né, que você se encontra nesse momento. Porque aqui no Salmo 40, no verso 2, diz: tirou-me de um lago horrível. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Essa é a vontade do Senhor para a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus, essa palavra chegando ao seu coração, você entendendo a situação e, se não é com você, você conhece alguém, leve essa palavra. Leve uma palavra de ânimo à pessoa que está com você, seja no trabalho, seja alguém da sua família. Sabe, eu declaro ousadia sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Nesse texto, a Joyce, no livro, ela menciona esse texto, trazendo uma reflexão sobre essa questão da depressão. Muitas vezes as pessoas vivem, a depressão ela vem muitas vezes por uma decepção de algo que você estava esperando, de uma situação que você não estava esperando, e essa decepção causa a depressão. Então, você precisa, sabe, estar atento, estar se enchendo com a palavra, porque aos primeiros sintomas de uma tristeza, porque é normal, você viver uma frustração, uma decepção, isso é algo normal. Por quê? Você não pode ter tudo o que você quer na hora que você quer. Amém? Coloque isso no seu coração. Esteja atenta. Porque o diabo, ele é sorrateiro, ele está ao derredor bramando como um leão. E ele quer trazer muitas vezes a decepção que você viveu nesse dia, a decepção de não ter conquistado algo que você esperava para aquele momento, para aquele dia, e ele vai usar isso contra você. Te causando o quê? Tristeza, para te trazer tudo aquilo que eu mencionei no início. Te enfraquecer. Né? Trazer a decepção faz com que você fique triste. Só que a palavra ela sempre vai te levar para cima, porque essa é a vontade do Pai. A palavra está dizendo aqui que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, então eu preciso avançar. Se hoje você não conseguiu realizar esse sonho, se de repente quando eu estava preparando essa ministração, eu me lembrei de um dia que minha família tinha alugado uma chácara. E todo mundo naquela expectativa, arrumando as malas, as crianças, preparando tudo que ia passar o final de semana na chácara. E, de repente, vem a chuva. Ai, gente, imagina aquela frustração naquele momento, né? De você saber que a chácara... Porque quando você pensa em chácara, você pensa em piscina, em sol, grama, né? Brincadeiras. E todas essas coisas... Eu estou dando um exemplo simples, que é uma chácara, é um passeio. Mas tem muitas coisas que você se prepara para aquele dia e às vezes não sai como você esperou. Então aquilo vai te causar uma certa frustração? Vai. Só que na sequência de coisas acontecendo todos os dias, primeiro vem a frustração, aí vem uma tristeza, aí vem a vontade de ficar afastado das pessoas, da sua família. Eu não vou porque eu já sei. Né, tem minha cunhada, Milena, ela ri, ela faz brincadeira, eu nem vou. Você precisa estar atento aos primeiros sintomas. Chegou a tristeza? Opa, eu preciso identificar.
E a palavra, ela sempre vai te levar para que você endireite o seu caminho. Então, você precisa estar atento, sabe? Você precisa olhar para a palavra e falar, Senhor, eu estou sentindo essa tristeza. É normal acontecer, irmãos. É normal você estar criando uma expectativa de um aumento de salário e, de repente, vem uma demissão. Quem é que espera isso? Ninguém. Só que nós ainda estamos aqui nessa terra, podemos viver frustrações e precisamos lidar com os nossos sentimentos. Mas tem o Espírito Santo que habita dentro de nós, e ele é perito em nos ajudar nisso. Amém? Então, você precisa identificar os sintomas, encarar a situação e avançar. Porque se você não encarar a situação, se você deixar com que vai colocando embaixo do tapete, vai deixando aquilo para resolver depois, seja um problema de um relacionamento com o seu esposo, com um dos seus irmãos, pode acontecer. Você precisa tirar debaixo do tapete essas coisas, sabe? E encarar. E nesse livro, a Joyce, ela traz muitas coisas refletindo para aquilo que ela vivia naquele momento e as coisas que ela precisava fazer. O Espírito Santo foi trazendo ao coração dela as mudanças. E muitas vezes acontece comigo e com você. O Espírito Santo, se ele habita dentro de você, ele vai falar com você, opa, isso aqui não está legal. Isso você precisa mudar. As sinalizações do Espírito vai chegar ao seu coração. Você precisa estar ligado, atento, porque se aquilo está te causando frustração e você não buscar uma mudança naquele sentimento, naquela situação, as coisas vão piorando ao longo do tempo. E quando ela fala sobre depressão, ela traz muito isso. O Senhor, ele já nos deu a autoridade, como a gente leu aqui em Lucas 10:19. O Senhor, ele já nos deu essa autoridade. Então, você só precisa se posicionar. Amém? Em nome de Jesus, eu quero também trazer um texto de Lamentações 3, tem o versículo 22 e o 23, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Essa é da tradução NVI, tá? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, aleluias, pois as misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha que palavra maravilhosa. A gente precisa, sabe, entender que o Senhor, ele sempre está nos presenteando. Sabe, veja isso, veja o cuidado do Senhor como um presente. Saiba que a situação onde você chegou, né, de depressão, seja algo que alguém que você precisa ajudar nesse momento, o que você vai fazer? Você vai levar a palavra para aquela pessoa, sabe? Sempre com cuidado. A Joyce menciona no livro que, em uma determinada situação, ela procurou uma amiga para ajudar ela a enfrentar algo, né, que ela queria compartilhar, algo que ela estava vivendo. E a pessoa, naquele momento, só falou assim, deu uma palavra para ela, não, você precisa confiar no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força e tal, e não deixou com que ela também falasse o que ela está sentindo. Tome cuidado, a palavra deve sempre estar no nosso coração, na nossa boca, mas a gente precisa ouvir a situação do outro. Por quê? Às vezes aquela pessoa, ela está com um desejo, está com um pensamento maligno, sabe, de frustração, e ela quer externar aquilo, ela precisa falar para alguém, e você precisa estar atento. Às vezes é para você que ela vai trazer essa situação que ela está vivendo. Então, ouça, abra os seus ouvidos. O Senhor, ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça o que a pessoa tem para te falar. Depois, o Espírito vai te trazer a instrução do que você deve passar para aquela pessoa, para você orar por aquela pessoa, qual palavra você vai trazer, sabe? Mas você precisa entender, às vezes, a pessoa está ali dentro da igreja, sentada do teu lado, mas você não sabe o que está passando na cabeça dela. Então, você precisa, sabe, estar sensível. E quando a gente está sensível à voz do Espírito, ele vai te dar direções, né? Vai trazer ao seu coração o que você deve falar naquele momento, amém? Esteja atento. Em Romanos 5:5, diz que e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. A nossa vida precisa ser regada a expectativas, né? Desde quando eu me posicionei nessa questão de criar uma expectativa, sabe, no Senhor, porque as nossas expectativas não podem ser geradas, sabe, de forma incorreta, porque senão você vai orar, pedir algo ao Senhor, aquilo, se não estiver no coração do Senhor, aquilo não vai acontecer, e aí você vai ficar frustrada. Então, a gente precisa criar expectativas em Deus, em desejar sonhar os sonhos de Deus. Amém? E quando essas frustrações acontecem, muitas vezes a pessoa ela se distancia, né? E isso eu já vivi situações dessa maneira, que a primeira coisa que quando uma pessoa ela mostra sinais de depressão, a tendência é se afastar daquilo que ela está fazendo, das pessoas do seu convívio, porque normalmente quando você convive com uma pessoa, você sabe quando ela está feliz ou quando ela está triste. Né? Eu sei quando o meu esposo está pensativo, se ele está preocupado. Né? Eu conheço as pessoas que você tem amizade, você já tem aquele conhecimento de quando a pessoa está triste, ou ela está chateada, ou ela está querendo te falar alguma coisa. Normalmente você já solta, né? Fala que eu te escuto, porque você já sente que aquela pessoa ela tem algo para te falar. Então a gente precisa assim estar atento. Se você viu que uma pessoa está se distanciando, ela já teve problemas com depressão, esteja atento, ore por aquela pessoa, porque às vezes mesmo ela estando dentro da igreja, ela vai ser tentada. A palavra está no nosso coração. Nós temos acesso à Bíblia, a conhecer, né, o algo mais do Senhor, só que todos os dias somos tentados a viver, a olhar para as frustrações, e essa não é a vontade do Senhor. Amém? A palavra fala sobre Provérbios 17 e 22. Diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e a tristeza faz secar os ossos. Esse versículo é bem conhecido, né, de muitas pessoas. Eu acredito que você já é convertido há um tempo, você já traz esse versículo e você precisa olhar para ele com clareza, não pensar, não repetir, né? Quando a gente repete muitas vezes, você grava, né? É mais fácil de gravar quando você repete várias vezes uma coisa, mas você também precisa viver aquilo que você está lendo e falando. Amém? Em Filipenses 4:4, o Senhor ele traz algo sobre isso. A palavra diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se a gente for analisar, muitas vezes eu vejo o Brian, né, estudando a tabuada em casa, meu filho, ele sabe a tabuada e às vezes a gente tira, né? Faz algumas perguntas para ele, aí quando eu vejo que ele está errando em alguma determinada tabuada, eu falo para ele, pode estudar de novo. Aí isso, quanto mais ele estuda, a tendência é que melhor ele fique nessa questão da tabuada. E na palavra não é diferente. Quanto mais você lê aquele versículo, mesmo que você já o conhece, eu tenho facilidade às vezes para falar o versículo e não lembrar onde se encontra. Então, a gente precisa assim, estar atento, porque a palavra aqui o Senhor está falando, quando a gente repete algumas coisas, aqui a tendência é que você grave aquilo. E aqui em Filipenses 4, o Senhor faz isso com a gente. Ele fala para que a gente precisa se alegrar, alegrai-vos, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Se o Senhor está trazendo isso ao nosso coração para que a gente reforce a questão da alegria, é porque isso é algo sério. A gente precisa levar a sério a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz a palavra. Então a gente precisa viver essa alegria, porque muitas vezes você vai viver situações e você precisa estar fortalecido para aquilo. E algo que Joyce menciona nessa conversa franca sobre depressão é algo que ela mudou um posicionamento dela, e eu tenho trazido isso para a minha vida, que é algo interessante. Você dá o seu tempo pela manhã. Você, nem que for alguns minutos, Simone, eu não tenho muito tempo, mas alguns minutos, sabe? Você dizer bom dia ao Senhor,
você orar ao Pai, sabe? Entregando o seu dia, agradecendo, né, pela vida, agradecendo por você começar aquele dia. E quando você faz isso, você se policia nessa questão da oração, nessa questão de estar sensível à voz do Senhor, você vai estar preparado para o seu dia. Amém? Porque a gente já leu aqui que o diabo, ele é o nosso adversário e ele vai estar onde? Ao nosso derredor. E ele vai trazer situações para te enfraquecer durante o seu dia. Eu tenho certeza que alguém já viveu isso, de você nossa, eu estava tão bem, mas, nossa, de repente isso, né, me deixou meio chateada. É normal você viver situações no seu dia que vai te trazer, sabe, chateações. Só que se você tiver com o seu coração cheio, abastecida pelo Senhor, isso não vai te causar dano. Você vai passar por aquela situação que você tiver que viver naquele dia, mas aquilo não vai te enfraquecer. Amém? Esteja atento, sabe, com o coração aberto. Nem que for 5 minutos. Simone, eu tenho 10 minutos de manhã. Eu vejo assim, eu como dona de casa, eu vejo que o meu final de dia é muito corrido. Eu saio do serviço 5h30, até chegar na minha casa já é 6 horas. Aí você vai primeiro, vou para o fogão, né, já vou preparando a janta, se tem roupa para lavar, já vou tacando na máquina. E tudo isso faz com que você atropele aquele momento. Então, com certeza, tem as mulheres, né, os homens que têm um horário diferente. Simone, meu horário melhor é à noite. Amém. Não tem problema. Isso não vai mudar aquilo que o Senhor quer trazer ao seu coração. O que eu estou dizendo assim, se você fizer um compromisso diário com o Senhor, de estar buscando a palavra, um pouquinho de oração, eu preciso orar, eu preciso estar abastecido. Por quê? Quando a gente acorda, você vai se arrumar para trabalhar, você vai tomar um café da manhã, você vai ter o seu horário de almoço, né? Tem aquelas pessoas que comem fruta nesse intervalo, tem o cafezinho da tarde, tem a janta. Tudo isso faz parte do seu dia. Por que não preparar um momento seu com o Senhor? Por que não se abastecer? Porque quando acontece alguma situação que te causa dor, que te causa frustração, a primeira coisa que você vai querer fazer é orar. É clamar ao Senhor. Então, por que deixar só para depois? Por que deixar quando a situação está ruim? Não. Em nome de Jesus, eu chamo a sua atenção hoje, eu chamo a minha atenção que a gente precisa estar cheio da palavra. E a alegria vai fazer a diferença nessa situação. Em relação à depressão, a gente precisa levar a sério a alegria. Amém? E ela traz algo no livro que, por muitas vezes, ela acordava carrancuda, né? Acordava já, assim, não brava com alguém, mas ela não queria conversar, ela, né, séria. E toda essa situação, a gente precisa se posicionar pelo fato de que, por exemplo, eu tenho meu esposo e tenho os meus filhos. Então, assim, às vezes eu posso estar chateada com alguma situação, aconteceu algo no meu serviço que me chateou, que me deixou frustrada, só que eles não sabem o que eu vivi. Então, as primeiras pessoas a tendência é que as primeiras pessoas que você vai jogar aquilo que está acontecendo com você é as pessoas que estão do seu lado, né? E muitas vezes não são eles que merecem, né, a sua tristeza, de você não ter um sorriso nos lábios, a alegria, aquela vontade de fazer as coisas junto com eles. Então, em nome de Jesus, o que eu estou trazendo, não é obrigatório, de manhã você precisa orar. Não, mas você precisa entender. Simone, quando eu faço isso, eu me sinto melhor para todas as outras situações que eu vivo. Então, peraí. Então, você precisa se alinhar com aquilo que é melhor, né, para o seu dia a dia, para que você desenvolva essa alegria, essa palavra, sabe? A paz que excede todo entendimento, como o Senhor traz na sua palavra, ela é desenvolvida. Por muitas vezes, eu já tenho, acho que 20 anos de crente já, gente. E teve situações que eu vivi, que eu falei, meu Deus, aonde estava essa palavra? Né? Parece que a revelação da palavra chegou e você diz, meu Deus, há tanto tempo eu já li isso, mas não foi dessa maneira que o Senhor falou ao meu coração. Então, você precisa estar atento, sabe? Se aquela palavra está aqui, dentro de você, na situação que você precisa, aquilo vai sair.
Amém? E não é diferente com a alegria. Eu queria ler com vocês Gálatas 5:22, que fala sobre fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A alegria é o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo habita dentro de você. O fruto do Espírito está dentro de você. Amém? A alegria está aí. O domínio próprio está aí dentro de você. Você precisa desenvolver isso. E ela cita algo aqui sobre a manivela, que me fez lembrar, que eu acredito que todo mundo aqui já tenha visto, aqueles galão de água que tem uma manivela na boca do galão para você tirar água. A minha sogra tem um desse. E uma vez, eu me lembro que eu fiquei lá, várias vezes, fazendo aquela pressão para que a água saísse. Quando eu tirei o copo, a água saiu. E Joyce, ela fala sobre essa questão da manivela. Ela fala de um poço, que tinha com a família dela, naquela época. Só que eu me lembrei desse galão de água porque a alegria ela tá dentro de você, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Só que para essa alegria sair, você precisa fazer alguma coisa. Amém? E quando essa manivela ela é pressionada, faz aquela pressão, a água vai sair. Por que você faz essa pressão no galão? Porque você sabe que a água está lá dentro. E você quer beber da água. Amém? Quem já teve esse galão vai entender o que eu estou falando. Você pressiona, a água sai. Então, a alegria está dentro de você e ela quer sair. Só que você precisa fazer esforço. Muitas vezes você vai ter que fazer esforço. Sabe? Vai ter situações que a vontade que você tem é de chorar. Só que você vai se posicionar na palavra. A gente leu alguns versículos aqui que falam sobre a alegria. Atos 16, 25 e 26, eu não vou ler, mas é a passagem onde Paulo e Silas estavam presos na prisão. E a palavra fala que eles estavam cantando hinos e orando. E todos os outros presos os ouviam. Então, você precisa, buscar a palavra, ouvir a palavra e deixar com que isso funcione. A palavra funciona, queridos. A palavra precisa sair. A alegria está dentro de você. Vai ter situações que você não vai querer sorrir. Só que você precisa desenvolver isso. Sabe? Aquele canto, ha, ha, ha. Mesmo que seja com força. Simone, eu não estou com vontade de sorrir. Você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas o Senhor sabe. Então, você deixe com que esse fruto do Espírito se manifeste, sabe? Vai começar com esforço, vai ter situações que você vai precisar rir com força, E algo que Joyce menciona nessa conversa franca, ela falando que o Senhor falou ao coração dela que Ele queria que todas as manhãs, quando ela fosse orar a Ele, que ela fosse sorrindo. Que ela tinha que sorrir. Por quê? Porque o Senhor foi ministrando ao coração dela, porque ela era muito séria, porque ela era muito carrancuda, e aquilo precisava mudar. E eu achei interessante, porque assim, a palavra, a alegria, o fruto do Espírito está dentro de nós, domínio próprio, sabe? A gente vai entender que tudo isso a gente precisa pôr força no começo, até você entender que esse fruto está aí. E essa alegria vai sair. A alegria, eu declaro alegria chegando na sua casa, onde você está, sabe? Que as pessoas não entendam essa alegria, mas que você sabe aquilo que você está buscando em Deus. E eu gostaria de deixar alguns versículos aqui, sabe? Esteja sensível à voz do Senhor. Salmo 30, versículo 5, diz que a alegria vem pela manhã. Provérbios 17, 22, que eu já li, diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Amém? Guarde esses versículos, sabe? Sorri, leve a sério. Sorrir é um negócio sério, sabe? É um fruto do Espírito. Leve a sério as coisas do Senhor. É isso que Ele tem para mim e para você. Amém? Se alegrar
muda as circunstâncias que você pode estar vivendo nesse dia. Eu quero deixar aqui o texto de Tiago, do 1 ao 5, eu não vou ler, mas medite nessa palavra que fala ter por motivo de toda alegria. Tiago, ele menciona aqui na parte B do texto que a gente precisa ter esse motivo de toda alegria. Sabe, medite na palavra, traga. Se a situação que você está vivendo é de depressão, eu preciso remar contra essa situação que eu estou vivendo. Eu li para vocês no início tudo aquilo que causa depressão, que é o enfraquecimento, são várias situações. Só que você precisa remar contra esses sentimentos que vêm chegando. Então, use esses versículos, leia esses textos, sabe? Libere esse espírito, libere essa alegria que está dentro de você. Salmo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor. Amém? Salmo 32, 11. Alegrai-vos no Senhor. Colossenses 3, do versículo 16 e 17. Eu não vou ler aqui, mas eu queria que você guardasse esse versículo, medite nele. Habite ricamente em vós a palavra. Amém? Guarde a palavra no seu coração, para que no tempo oportuno, naquilo que você precisar, a palavra vai sair. Amém? Salmos 32, versículo 7. Me cercas de alegres cantos de livramento. Tem até uma música, né, desse versículo. O Senhor, ele te cerca de alegres cantos de livramento. Sabe, se cerque. Ao invés de você ficar, às vezes você está lavando a louça, fazendo o seu serviço, e você tá remoendo algum sentimento, algo que a sua alma está externando. Sabe o que você faz? Ouça um louvor. Comece a declarar aquele... eu só sei 2 versículos sobre a alegria, Simone. Não tem problema, coloque a alegria. Vai declarando esse versículo, vai declarando a palavra, vai cantando, porque o canto, a alegria, isso vai fazer você passar por essa situação e você vai ajudar outras pessoas, tá? Porque muitas vezes eu já ouvi assim que depressão é algo que a pessoa, depois que ela entra em depressão, ela não tem mais saída. Não é essa a verdade da palavra. Amém? Nós lemos vários versículos aqui que prova isso. Essa não é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E algo que eu queria deixar também em relação a remédio. Se você está enfrentando uma situação ou sabe de alguém e essa pessoa está tomando uma medicação, sabe, não ignore isso. Se você passa por uma situação em que você precisa de uma medicação, de um profissional nessa área, entenda que é por um momento, entenda que isso vai acabar. E isso vai acabar a partir do momento que você começar a levar isso a sério e falar, não, eu preciso sair dessa situação. Você pode passar por isso cantando hinos de louvor, de alegria, em nome de Jesus. Não tente ganhar, sabe, as coisas no grito. Muitas vezes a tristeza, o nervosismo, a situação que está te fazendo passar por esse momento vai fazer que você, além de se afastar das pessoas, queira ganhar a situação pelo grito. Não. Se for para gritar, grite cantando louvor, louvando ao Senhor, orando, buscando algo que vai te fortalecer. Simone, eu preciso fazer isso o dia inteiro? Não, você precisa viver. Viver, faça as suas coisas, a sua rotina, tenha a sua vida, só que você precisa. Chegou um sentimento, chegou um pensamento, você percebeu que a sua alma está abatida. Opa, eu preciso me lembrar que a alegria do Senhor é a minha força. Amém? E eu quero finalizar deixando um texto de 1 Pedro 5, versículo 9. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode até saber de alguém que passou por uma situação que você está enfrentando hoje. Então, entenda que há um tempo você precisa lutar, a alegria vai chegar e o Senhor vai fazer com que você saia dessa situação que você está vivendo agora.
Amém? Eu declaro em nome de Jesus essa palavra chegando ao seu coração, chegando o renovo do Senhor, aonde você estiver ouvindo essa ministração. Eu declaro da mesma forma como o Senhor trouxe nesses dias no meu coração a alegria, eu declaro sobre a sua vida. Sonhos realizados no Senhor. Crie expectativas em Deus. Crie expectativas no Pai, nas coisas do alto. Amém? Não, nunca é tarde para você recalcular a rota, tá? Faça igual o GPS hoje, recalcule a rota e retome os seus sonhos, sabe? Reveja tudo aquilo que você deixou de fazer por esses sentimentos ruins que Satanás trouxe ao seu coração. Não é tarde. Se volte para a palavra, para a alegria do Senhor, que é a nossa força, e eu creio, a alegria chegando, os sonhos chegando, projetos. Eu declaro em nome de Jesus os sonhos do Senhor se realizando na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus, seja abençoado na prática da palavra. Amém? Que bênção, amados. Tenho certeza que Deus alcançou sua vida através dessa palavra. Então, clica lá no joinha, compartilha esse link do vídeo na sua rede social e fique atento, porque semana que vem estaremos de volta com um tema maravilhoso também. Até mais!